Salmo 126. Não sabemos quem escreveu esse salmo, mas muito provavelmente o fez na época em que o povo judeu foi liberto do cativeiro babilônico e puderam voltar para Israel. O cativeiro aconteceu porque, quando o povo de Deus se estabeleceu na terra prometida, depois de conquistá-la sob a liderança de Josué, se envolveu com os povos que ali viviam, com seus costumes e ídolos, se afastando de Deus. E isso se estendeu por muitos anos, nos quais Deus os alertou de quais seriam as consequências da idolatria, enviando profetas, juízes, levantando reis tementes a ele. Mas o povo desprezou tudo isso e permaneceu na idolatria com o coração endurecido. Foram então castigados por isso. Primeiro os assírios invadiram o reino do norte, a capital de Samaria, e os levou cativos. Depois o reino do sul, que a capital era Judá, e foi invadido pelo Império Babilônico. Então foram levados cativos para a Babilônia. Muitos judeus morreram, eles perderam tudo, o templo foi destruído e os muros de Jerusalém foram derrubados. O cativeiro durou cerca de 70 anos. Então Deus moveu o coração de Ciro, que libertou o povo, e os liberou para que retornassem a Israel e pudessem reconstruir Jerusalém e o templo. Então o salmista expressa aqui a grande alegria que encheu o coração deles quando o Senhor os restaurou do cativeiro. Depois de tantos anos, ficaram como quem sonha e não continham a alegria, de tal maneira que os povos das outras nações que ali estavam diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O testemunho da glória de Deus estava por toda parte e Deus estava por trás de cada milagre. Ao voltar para Israel, enfrentaram grandes dificuldades, ameaças para que a reconstrução não acontecesse, calúnias, oposição e o desânimo de muitos do povo. Diante disso, o salmista olha para trás e celebra a grande restauração que Deus fizera no meio deles, o modo como os havia libertado, mudado a sorte deles, e se lembra da grande alegria que sentiram. Diante do difícil presente, ele se regozija pela restauração passada, pelo que Deus tinha feito e pela restauração futura que ele contemplava com os olhos da fé, Deus faria. Lembre-se do que Deus já fez, se enchendo de esperança pelo que ele ainda fará. Olhando o momento difícil, o salmista louva a Deus pelo que já foi. E a tristeza se transforma em oração. Restaura a nossa sorte, Senhor. Precisamos vencer mais uma vez. Como os riachos secos transbordam por causa das chuvas sobre os montes, como as torrentes vêm impetuosas de repente e enchem de água a terra seca, restaura-nos, ó Deus. O salmista diz: os que semeiam mesmo sobre a terra seca, com esforço e lágrimas, na dependência do Deus de milagres, eu creio, voltarão celebrando a grande colheita que desfrutarão como resultado das chuvas que o Senhor enviará. E nós? Devemos olhar para trás e nos lembrar que o Senhor nos libertou em Cristo do cativeiro do pecado, muito pior do que o cativeiro babilônico. Ele nos livrou do cativeiro de Satanás, quando nos arrancou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele perdoou pelo sangue de Jesus nossa dívida espiritual, que havia prendido nossa alma à condenação, o que foi incomparavelmente maior do que Ciro ter perdoado a dívida da nação de Israel. Ele nos tornou parte do seu povo, aleluia! Isso é motivo de ficarmos como quem sonha, de nos enchermos da alegria da salvação e darmos testemunho dela. Na sua infinita misericórdia e amor, Deus enviou Jesus para nos restaurar, libertar e salvar. Muito mais do que uma terra, Ele nos fez herdeiros dele, aleluia! Essa alegria deve encher nosso coração. Grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor nos libertou do pecado, mas ainda precisamos lutar contra ele. Quebrou o poder de Satanás, mas ele ainda ronda ao redor, buscando a quem possa tragar. Nos livrou da condenação eterna, mas ainda sofremos aqui o luto, a morte, a perda. Nos fez cidadãos do céu, mas ainda vivemos nesse mundo que jaz no maligno. Por isso estamos felizes pela restauração espiritual que vivemos, mas ansiamos pelo que é inteiro, eterno, pela volta do nosso amado Jesus.
Olhamos para a restauração completa que o Senhor nos fará viver na eternidade, onde já não haverá mais morte, maldade, injustiça e dores, e nos alegramos nele. Então, aqui no presente, continuemos semeando, ainda que com lágrimas, porque o Senhor cumprirá o que prometeu. Jesus virá com poder e grande glória, e os que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Aleluia! Encha-se hoje da alegria da salvação. Se entregue a Jesus Cristo se ainda não o fez. Vai valer a pena para todo o sempre.